um monte. Foram vários dias de entrega para que nosso Senhor Jesus, enviando o seu Espírito, me trouxesse a resposta, me tocasse e me colocasse aqui hoje. Amém, glória. Amém. Exatamente. Porque tudo que eu peço ao Senhor é que nada eu sou sem Ele. Então tudo que eu peço ao Senhor é que Ele seja. E que eu não preciso existir, mas que Ele seja. Amém. Porque muitas vezes nós nos achamos necessários, mas nós deveríamos nos achar privilegiados. Amém. Eita glória. Mas não somos necessários. É verdade. O Senhor Jesus não precisa de ninguém de É nós. verdade. Até mesmo porque eu não precisaria estar aqui. Não. O pastor não precisaria existir. Não precisaria existir. É verdade. Bastava ter um burrinho aqui, ó, paradinho, para o Senhor Jesus tocar e falar: burro, fala. Burro, toca. Só isso. É verdade. Uma mulinha. Qualquer coisa. Porque o Senhor Jesus, Ele não escolhe as melhores vozes, porque senão não estaria aqui em cima. Não. Ele não escolhe quem tem voz forte, porque senão não estaria aqui em cima. O pastor tem uma voz que treme, né? Mas eu não tenho. O Senhor Jesus, Ele não está preocupado com aquilo que você tem para dar, porque não é sobre o que você tem para dar, é sobre o que Ele tem para dar. Amém. Quanto menos você se fizer, mais Ele age. É verdade. Verdade. Com glória. É verdade. Quanto mais a gente tenta, mais a gente vai cansar, mais a gente vai ficar fraco. Porque simplesmente, meu amigo, a chave foi lá na cruz. É verdade. Graça. Eita Deus. Se você aprender que você está na graça, você para de reclamar hoje. Amém. Eita maravilha. Se você aprender que está na graça, não tem doença que te pare, meu amigo. Não tem. É verdade. Porque essa doença, ela não se chamará doença. Não. Ela chamará projeto. Projeto na tua vida, projeto na vida da tua família, projeto na vida de quem estiver com você no teu dia a dia. Muitas vezes nós deixamos com que coisas nos parem, nos coloquem parado. Muitas vezes a gente desiste de situações porque vem a desmotivação. Mas tudo porque nós tiramos os olhos do lugar certo. Posso dizer uma coisa para vocês? Eu não sou digno do olhar de vocês. Não. Mas Ele é. Amém. Vocês não são dignos dos meus olhos, mas Ele é. Amém. Os nossos olhos não tem que estar voltados a ninguém, mas sim a Ele. Amém. Todos os dias a Ele. Amém. Porque aquele que se coloca a Ele, aquele que se coloca a Ele recebe. Amém. Porque Ele está por você. Amém. Aleluia. Agora, muitas vezes eu creio que vocês já pararam alguma vez no espelho e pensaram: Senhor, eu faço tudo certo, eu sou tão bom, meu coração é bom, eu tento ajudar as pessoas, por que nada dá certo para mim? Eu tenho certeza que alguém aqui já escutou isso de si mesmo. Por que, Senhor, nada dá certo para mim? Você falou todas as coisas dentro de uma chave. O que você tem de diferente do outro, meu irmão? Posso dizer para você? Você tem conhecimento, você tem autoconhecimento. Você te conhece. E por te conhecer, você deixa que Satanás haja no teu ponto mais fraco. No teu ponto mais fraco ele vai agir. E todas as vezes que você gerar reclamação, ele vai estar ali para edificar cada vez mais aqui. Só que eu digo uma coisa para vocês. Crente, o
Porque crente não é denominação, não. Tem essa mania, pastor, de denominação quando se fala de crente. Não. Crente, a palavra crente vem de crer. Aquele que crê em Jesus, ele não tem que passar dificuldade. Porque quando Jesus fala para você, meu amigo, está cansado? Tá cansado? Vem até mim. Está com sede? Vem até mim. Aleluia. Aí eu pergunto, se você é crente, por que você está reclamando? Porque toda vez que você, em vez de dobrar o joelho para agradecer, você está pedindo. Porque quando a gente entra dentro do templo de Deus, em vez de estarmos aqui para dar a Ele, nós estamos querendo receber. Tem pessoas que vêm à igreja só para receber a bênção. O dia todo, a tarde toda, esperando a bênção. Mas eu vou falar para você, a bênção, ela não está na mão do pastor. A bênção não está na mão do diácono. A bênção vem pelo Espírito Santo. Glória. E ela começa lá na tua casa. Ela começa no teu íntimo. Porque o Espírito Santo, ele começa pelos teus ossos. Ele não começa de fora, ele começa pelos teus ossos. É ali que começa tudo a se restaurar na tua vida. Tudo a se restaurar na tua vida. O Espírito Santo, quando Jesus fala da água, aquela samaritana escutou dele, onde ele prometeu aquela água viva, aquela água que nunca acabaria. Essa água se chama Espírito Santo. Glória. É verdade. Quem tem o Espírito Santo nunca fica sem aquilo que precisa. Amém. É verdade. É verdade, pai. É verdade. Então, se você está buscando, busque o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Papai. Quando eu estou ministrando, pastor, eu converso muito com ele. Quando eu estou em casa, eu converso muito com ele. Ele fala muito comigo. E eu procuro não preparar. Eu até falo para você, eu preparei. Está dentro ali. E eu, quando cheguei aqui, quando eu desci aquela ladeira, o Espírito Santo veio me receber. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que minha esposa viu o quanto eu tremi no pé a cabeça. E ele falou, deixa na mochila, porque não é contigo, é comigo. Eu sei o que eles precisam, você não sabe. Aleluia. Eu sei o que eles precisam, você não sabe. Aleluia. O Espírito Santo falou para mim que vocês não precisam de ninguém de fora que venha aqui pregar, não. Não. Pelo contrário. Quando a gente pensa em pastor, vocês têm o melhor. Agora, não adianta eu ter o melhor carro e não saber dirigir. Não adianta eu ter as melhores coisas e não saber usufruir. O Espírito Santo, ele me tocou para que eu pudesse sair por aí pregando. Mas na verdade ele falou assim, Daniel, o meu olhar não é pelos fiéis, é pelos pastores. Porque tem pastores se matando, porque simplesmente eles são esquecidos. Daniel, eu preciso de alguém que prepare a igreja, porque o Senhor Jesus está voltando. Amém. Glória. Amém. E preparar a igreja não é apenas abrir a porta e gerar culto. Não. É fazer com que todos estejam realmente em comunhão. Porque, meus irmãos, uma coisa muito importante é que
A comunhão inclui o pastor. A comunhão inclui todos os levitas. Só que muitas vezes parece que eles estão fazendo um show para vocês. Muitas vezes é o que não acontece, a inclusão deles dentro da comunhão de vocês. A mesma oração que é feita aqui para vocês precisa ser feita aí para eles. Nós precisamos que vocês sejam espelhos para que essa mesma oração venha para todos nós aqui. Eu acabei de sair de uma casa onde, ao tocar nessa moça, ela é mãe, o marido acabou tirando a própria vida. Quando eu olhei para aquela criança, para um menino de 13 anos, Jesus falou para mim: olha para ele. Olha para ele, porque é ele que você veio visitar em Ariel. Eu olhei uma criança de 13 anos, Senhor. Sim. Ele é meu. Ele é profeta. E ele vai tocar gerações. Sabe o que aconteceu? Essa criança, que é muito bom criança, né, pastor Pente? Sabe que eles não mentem? Essa criança estava quietinha no canto. Eu orei algumas pessoas, toquei algumas pessoas, falei da vida delas, daquilo que o Espírito Santo de Deus me falou. Foi muito bom, teve libertação, teve cura, pessoas com dores que deixaram de ter dores na mesma hora. Mas o processo mais lindo foi o dele. Foi a unção que o Espírito Santo pediu que eu desse a ele, uma unção dobrada. Quando eu peguei na mão dessa criança, o choque começou. E quando eu pude ver, essa criança estava no chão. O Espírito Santo falou: derrama sobre a minha unção. Uma criança de 13 anos. Mas sabe qual a palavra que eu distribuí no começo? Eu falei: quem tem sede? Quem tem fome? É verdade. Porque hoje o Espírito Santo precisa de sede e precisa de fome. Alguém aqui tem sede? Amém. Glória. Alguém aqui tem fome? Amém. Glória a Deus. Existiam lá quantas pessoas? 7? 8? 8 ou 9. Eu toquei 6, 5 ou 6. Por quê? Aonde o Espírito Santo brilha é onde eu vou tocar. Não é o meu coração, não é a quantidade das pessoas, e sim aquilo que Ele quer que faça. Amém. Glória. Mas o que é o brilho? O que é isso? É a sede e a fome. É verdade. Naquela sala, quem mais tinha fome e mais sede era esse menino de 13 anos. Quando o pai dele se foi, ele se tornou o homem dessa casa. É verdade. Esse menino reclama? Não. O Espírito Santo falou para mim: ele não reclama. Ele não se entristece. Ele se mantém de pé. Ele é forte, ele é firme. Mas assim, Daniel, ele tem sede. E isso é o que eu preciso. Glória. Meus irmãos, a verdade é: aquele que tem sede não precisa de muita coisa. Ele só precisa realmente olhar para o céu. Ele só precisa olhar para o céu e deixar derramar, porque a sede dele será saciada. Quando nós vamos olhar lá nas Escrituras, a parte onde Moisés leva as pessoas para o deserto, nós vamos olhar um momento onde não tinha água. Nós vamos
vamos olhar um momento que não tinha mais comida. E nós vamos ver o que? Providência. É verdade. Providência. Glória a Deus. E eu pergunto para vocês duvidam que esse Deus possa derramar sobre a vida de vocês o que vocês precisam? Eita maravilha! Glória a Deus. Então eu pergunto, por que tanta pergunta? Por que todas as orações é de pergunta e não de agradecimento? Por que todas as orações é de lamentação e não de agradecimento por aquilo que há de vir, porque vai vir? Amém. 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 Você tem um projeto? Eu tenho um projeto. Glória. Sabe o que eu aprendi com os projetos? Não adianta ter projetos na gaveta. O projeto precisa ser colocado em cima da mesa e como precisa ser olhado todos os dias para poder executá-lo. Oh, glória. Nós só conseguimos realmente olhar um projeto e gerar ele acontecer quando nós encaramos ele de fato como algo importante na nossa vida. Então, se você tem um projeto, você só tem que olhar para isso como algo importante. Lembra da sede que eu falei? Tenha sede. Lembra da fome que eu falei? Tenha fome. É verdade. Quando você está com fome, o que você faz? Hã? Quando você está com sede, o que você faz? Tem gente que mata para isso. Hã? Precisamos muito? Não precisamos muito. Precisamos pouco. No tempo de Jesus, todo estudo aponta que o alimento que mais se consumia era o pão. Pessoas passavam o dia todo, irmão, com pão. Mas o que importava para eles aquela história? Era matar a fome. Não tinham muitas opções, então era matar a fome. Agora, como a gente tem muita opção, a gente começa com iFood, com tudo mais. E sabe o que é mais incrível? É que a gente começa a pegar essa sede e fome de Cristo, que era para estar nele, ao Espírito Santo, e começa a deixar com que o mundo entre e de alguma forma faça a gente ter fome por outras coisas. Ah, vai ter uma cruzada tal, o cara tal, o papai junta todo mundo e vai correndo. Porque não está olhando a fome certa, não está olhando a sede certa, está olhando simplesmente a vontade. Porque a fome podia ser simplesmente saciada na igreja. Eu vou todo dia, ajoelhando do lado da minha cama. Irmão, quando um profeta vem à cidade de vocês, é importante sim estar com ele, sim, honrá-lo, sim, é o homem de Deus, vamos honrá-lo, é importante. Mas quando nós honramos essa história, nós não precisamos deixar tudo que até aquela hora nos suportou por aquele momento. Muitas vezes a gente faz isso. Nós esquecemos de tudo que nos suportou até aquele momento. E tem uma parte que me interessa muito sempre a pensar e refletir, que é sobre aquela casinha que foi construída em cima da pedra, da rocha. Aquela casa que foi construída em cima da pedra, da rocha, onde o vento vinha, não derrubava. Podia vir água, podia vir o que fosse, não derrubava. Mas também tem aquela casa que foi construída em solo frágil. E quando eu estou falando de casa, qual é a morada do teu espírito? Qual é a morada do teu espírito?
Não olhe para a tua casa, não olhe para uma casa. Olha para ti. Só que eu posso falar uma coisa para vocês, eu tenho certeza aqui que todos foram gerados de um pai e de uma mãe. Sabe quem é essa rocha? Teus pais. Sabe quem é essa rocha? Teus pais. Sabe a palavra que diz honre seus pais? É o que te mantém de pé. É o que te mantém de pé, meu irmão. Você não está entendendo. Se você tem um problema com seu pai, sua mãe, deixa esse problema de lado e comece a honrá-lo. Porque o problema não tens que carregar. Você tem que carregar um agradecimento e um amor, simplesmente por entender. E você está aqui hoje. Porque naquele momento, naquele minuto, naquele segundo, naquela situação, Deus escolheu os dois para serem seus pais. Se eles não estivessem, se fossem pessoas diferentes, não seria você. Então para de reclamar. Meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Eu não aguento mais, eu não quero saber, eu não vou perdoar. Meu pai me abandonou, não tem problema. Não é sobre ele estar do teu lado. Não é sobre ele estar do teu lado, não. Eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Deus é importante para vocês? Amém. Alguém consegue enxergar Deus? Hã? Não. Sentir? Sim. De uma forma material? Não. E aí? Porque nós queremos que os nossos pais estejam do nosso lado todos os dias, sendo o melhor que a gente acha que tem que ser. Uma chave que eu vou dar para vocês, irmãos. Não existe. Nós temos a cobertura de Deus. Mas não existe como acessar as maravilhas da terra se não usar a chave que se chama honra aos pais. Não existe. Ninguém que não honra pai é próspero. Porque nós precisamos da bênção dele, pastor. Nós precisamos das bênçãos dele. E sabe o que é as bênçãos dos nossos pais? Não é? Filho, te abençoo. Não, não. É simplesmente saber que você não se incomoda com ele. É simplesmente não ter o que reclamar de você. O silêncio de um pai é uma grande bênção. O silêncio de uma mãe é uma grande bênção, porque o silêncio é uma grande oração. Senhor Deus, enviando o Espírito Santo, Ele está aqui hoje. Eu estou sentindo Ele, presidente da força. Vocês estão sentindo Ele? Amém. Hoje o Senhor Jesus falou que tem pessoas aqui, pastor, que talvez já tenha até aceitado, mas hoje vai renovar. Porque o Senhor Jesus não quer pessoas perfeitas, mas Ele quer pessoas que se entregam para que Ele possa mudar da forma que precisa. O Senhor Jesus me diz que existe pessoa aqui hoje, existe uma pessoa que ela tem dentro dela um hábito de vício. Só que todas as vezes ela se sente mal por isso, porque ela tem a vontade de estar com Deus. Eu vou tirar para tentar enxergar melhor. Eu enxergo de perto com esse aqui, eu enxergo melhor. Ah, Pai. Sim, Senhor.
Ele quer deixar essa pessoa se aproximar. Essa pessoa, ela se sentir no coração a vontade de aproximar, senão eu vou até ela depois. Lembra de uma coisa: tudo aquilo que você quiser do Senhor Jesus, não faça no oculto, porque Ele não gosta do oculto. Tudo, não faça no oculto. Ele não gosta do oculto. Tudo que você gera no oculto, lá na igreja, quando eu fui convertido, o Senhor Deus me deu uma palavra, e essa palavra veio num estudo bíblico. Minha esposa vinha orando. Minha esposa é crente desde criancinha, nascença. Quando me conheceu um cara da pá virada. Por isso orou e orou muito, a baixinha, ó. E ela, só que ela nunca me perturbou, nunca ela entrou no meu juízo, nunca ela ficou na minha cabeça. A banha dela era com Deus. E eu estava fazendo um estudo. E quando eu estava fazendo o estudo, que é incrível que às vezes do nada o Espírito Santo fala no ouvido e você ouve. E eu falei, é isso? Eu falei, tá bom, então tudo bem. Se é isso, tá tudo certo. Vai ser da tua forma. Cheguei em casa e falei para ela, sabe as marcas lá atrás? Eu sou terapeuta, tá? Sabe as marcas lá atrás da igreja? Aquela porta vai se fechar hoje. Aquela porta vai se fechar hoje. E eu fui aquele dia para a igreja. E aquela porta, a nossa igreja tem uma porta para trás, um espaço onde eu tinha 4 marcas. Em vez de eu atender as pessoas com oração, eu levava lá para trás. E ela não ia na igreja, porque tinha coisas que ela não aceitava. E uma delas era essa. Quando eu falei isso para ela falou, nossa, Senhor Jesus, porque ela já via muitas transformações acontecendo. Só para vocês entenderem um pouquinho, quando eu falo de vício, gente, eu não estou querendo apontar ninguém, não. Dependente químico. Aqui. Não mais usuário, mas dependente químico. Por que eu tenho que saber o que eu sou? Porque eu tenho que saber que eu nunca posso botar nada para dentro de mim, porque eu tenho essa facilidade. Ex-dependente químico, ex-usuário. E sabe como que isso aconteceu? Na sala da minha casa, onde o Espírito Santo me tomou, me jogou ao chão, e quando eu levantei, tudo tinha acabado. Eita glória. É verdade. Sabe essa igreja que eu estou falando para vocês, irmão? Teve um pastor que falou para mim assim, um profeta, falou assim, Daniel, o teu ministério vai ser em cima disso, da onde Deus te tirou para onde Ele te colocou. E sabe onde ele estava nessa hora? Em cima do altar na minha igreja. E quando ele falou isso, ele falou, as pessoas acham que isso não pode acontecer, mas aconteceu. Alguém aqui, eu só peço o seguinte, para antes de eu falar isso, eu vou falar uma frase, só uma coisinha que um profeta me ensinou. Coração fofinho. Pessoal, agora é coração fofinho, tá? Coração fofinho, sem julgamento, coração fofinho. Um terreiro de Umbanda virou igreja. Amém. Amém. Aleluia.
Um terreiro de Umbanda virou igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. 20 e poucos anos vivendo Deus. E hoje vivendo o Senhor Jesus Cristo. Eita, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Nome Aleluia. da glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Tremendo, Senhor. Eu posso falar para vocês que esse Deus é maravilhoso. Verdade. Aleluia. Ele é. Por isso eu falo, aquele cara que está aqui, ele acha que não consegue. Eu consegui. Glória a Deus. Oh, glória. É, Jesus. Mas eu só permiti. Verdade. Eu só permiti porque eu vinha orando. Eu vinha falando, Senhor, eu tenho vergonha já. Estou cansado disso. Minha mulher chega em casa e eu tenho que me esconder. Porque eu estou com cheiro. Aquilo já estava me deixando mal. Só que ao mesmo tempo, como muitos que acontece essa história, eu também achava que não conseguia. Eu tentava, mas no fim ela ganhava. Só que num bendito dia das minhas orações, das orações da minha esposa, que eu não sabia que estava acontecendo, o Senhor Jesus mandou providências. Eita, glória. E sabe de onde veio a providência? Isso que é incrível. Rio de Janeiro. Petrópolis. Aleluia. Há 35 anos atrás, um rapaz chamado Alexandre, ele tinha uns 13 anos, trabalhava na minha casa, ajudando meu pai, cuidando de casa. Esse menino, que teve vários problemas com movimento e tráfico e coisa, acabou indo para a igreja. E há 35 anos, mais ou menos, eu não via ele, não sabia dele. Certo dia alguém me chama no Facebook, eu fui olhar o Facebook, ainda fui olhar Alexandre. Ele falou, Daniel, eu estou indo para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, porque nós estamos indo lá inaugurar uma igreja. Minha esposa é pastora. Ele me disse de louvor, presbítero. E ele falou, eu quero te dar um abraço, meu irmão. Eu vou passar aí, eu posso te dar um abraço? Eu falei, ô meu irmão, é óbvio que eu quero, mas até ali eu não sabia nem o que Deus estava preparando para mim. E ele foi até a minha casa. Eu lembro que eu saí para comprar pão, virei a curva, olhei aquele carro chegando e falei, Alexandre, nem vi nada, só vi ele. Parecia que Deus já estava me apontando. Eu falei, cara, eu vou ali comprar um pãozinho e já volto. Voltei, aquele dia eu conheci eles. E aí aquele dia, no final da tarde, eu olhei para ele e disse, Alexandre, eu quero te pedir um negócio. Ele falou, o quê? Me batiza. Me batiza, irmão. Ele falou, irmão, eu vou orar. Eu vou conversar com a minha esposa. Porque não é assim. E hoje eu entendo. Eu vou orar. E conforme for, amanhã a gente conversa. No outro dia, Alexandre já estava ali em casa com o violão na mão, tocando louvor. O rapaz estava com ele, que era levita, cantou, começou a cantar. A esposa dele cantava também. E ali eles começaram a fazer um culto na minha casa. Aí que eu conheci esse céu. Aí começaram a fazer um culto na minha casa. Gente, quando eu vi, a minha casa estava assim, era energia pura, um calor, uma coisa imensa que eu nunca tinha sentido na minha vida, porque eu não tinha realmente. Eu achava que sentia Deus, mas na verdade eu não sentia Deus, eu sentia outras coisas. E quando eu vi, eu caí no chão. Parecia que eu tinha tomado uma descarga elétrica. E eu fiquei ali.
Levantei. Aquele dia ele falou, vamos até a praia. Eu moro em Florianópolis, na praia, vamos até a praia e vamos fazer o batismo. No meio do caminho, a esposa olha para mim e fala, Dani, tu tem R$300 aí? Eu falei, nós não estávamos bem financeiramente. Eu falei, eu tenho, mas o que tu quer? Aí ela assim, separa aí. Gente, só para vocês entenderem, quem cuida do dinheiro é ela. Eu não toco o dinheiro, tudo é ela. Eu falei, tudo bem. Se ela falou, está falando. Aí fomos lá, fizemos o batismo e voltamos. Eu falei para ela, amor, eu queria pagar um almoço para eles. Mas e agora? A gente paga um cartão depois de dar um jeito. Não tinha. Paramos lá no restaurante, começamos a pedir as coisas, como eu gosto de fazer, como que quiser, bebo o que quiser, porque eu acho que quem busca a miséria tem miséria, a vida é assim. Fiquem à vontade. E quando estava ali no meio da história, Alexandre olhou para o rapaz e falou assim, dá uma olhadinha se o dinheiro já caiu, porque a gente tem que sair amanhã cedo. Nós temos que estar em Porto Alegre no horário certo. E o rapaz foi olhar. E ele falou, Alexandre, não caiu. Só que aquilo foi a primeira vez que o Espírito Santo falou no meu ouvido, falou assim, ó, vai. Aí eu falei para ele assim, irmão, posso fazer uma pergunta? Pode. Qual o valor? R$300. Eu falei, Senhor, é isso? Eu falei, cara, esquece. R$300 já está aqui, minha esposa já pediu para separar, já está aqui, já está tudo certo. Quer dizer, providência para mim, providência para eles, porque Deus faz isso. Deus dá providência para mim, dá providência para o outro. Deus dá providência para você, dá providência para o outro. Deus dá providência para a igreja, dá providência para você. Toda vez que você oferta na igreja, você recebe em dobro. Toda vez que você ajudar um pastor, você vai ser abençoado em dobro. Todas as vezes que a tua vida for colocada ao outro, o outro vai estar. É verdade. Oh, glória. É verdade. Toda vez que a gente a palavra já diz nós somos vistos. Toda vez que a gente não como vai ser visto? Pega isso, gente. Toda vez que você eu sou filho, você é filho, tem certeza? Você está reclamando que tua mãe e teu pai não te olham, mas você é. Você é esposa, você é marido, é de fato. Você é. Do que reclamar, todo mundo sabe. Mas exercer e ser é outra história. Não precisa de muito. Eu estava lá em Florianópolis escutando a rádio, escutei a história do pastor, fiquei, nossa. E foi incrível. E eu volto para a gente chegar, estamos chegando no fim. Eu deixei essa história para o fim porque, mais uma vez, mostra como Deus gera providência. Deus me tocou no coração num movimento chamado 72 horas com Deus. 72 horas com Deus. Onde nós vamos ficar 3 dias louvando, lembrando Deus. A palavra diz que no céu É verdade. não para, louvando não para. Oração não para. É verdade. O que seria 3 dias? Para nós muito. Para ele, só uma amostra do nosso querer, da nossa fome, da nossa sede. É verdade. Eu falei, Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Eu vim de Areal. Mas eu não conheço quase ninguém. Eu tenho minha família lá. Mas a minha família, Senhor, não é convertida. A minha família não é convertida, como é que eu vou ter uma ajuda deles para aquilo que eu preciso na tua resposta? Ele falou, Daniel, calma. Calma. Porque eu sou um pouco assim, aqui parece não, mas eu sou acelerado. Aqui não parece, mas eu sou. Ele falou, calma. Eu falei, tudo bem.
E aí um rapaz que eu não conhecia, ele é casado com a minha prima, dono da rádio, rapaz que eu não conhecia, falou, cara, olha que coisa, cara, eu queria muito te conhecer. Eu escuto falar de tu, eu queria muito te conhecer, cara. Eu falei, vem pra cá, pega a minha prima, vem pra cá, fica aqui em casa, vamos passear. E antes disso a gente conversou um pouco, ainda fiz uma entrevista com ele, contando da igreja, e ele foi. E quando ele foi, já tinha um projeto pronto, já conversando com ele sobre esse projeto. Só que ele falava da dificuldade. Por quê? Porque como ele está fora daquilo que a gente está dentro, ele não entende que nós somos crentes, que nós conseguimos ficar 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 10 dias, 11 dias, 20 dias. O tempo que for preciso para Deus ou não. Ah, bom, porque eu estou ficando com sono, pastor? Eu estou ficando com sono, é sério. Tem pessoas ali que já estão dormindo. A verdade é que nós, crentes, nós conseguimos deixar tudo para trás para viver Deus. É verdade. Ou não? É verdade. Tudo, festa, amizade, tudo para trás, porque em primeiro lugar está o nosso Senhor Deus. Eita glória. E a palavra diz que nós devemos colocar em primeiro lugar antes dos nossos filhos, antes de todas as pessoas. É verdade. Só que ainda existe mães, pastor, que colocam seus filhos primeiro. Aí existe mães que falam, eu não vou à igreja, porque eu preciso estar com meu filho. Eu digo, Senhor, como eu queria ter nascido dentro da igreja e não ter passado tudo que eu passei. Eu também. Como eu queria ter nascido dentro da igreja e não ter passado tudo que eu passei. Foi muito sofrimento, gente. Uma criança que tem a sorte de ter uma mãe que vem para a igreja com ele no colo. Isso é sorte. Essa criança, ela está sendo apresentada desde cedo à palavra, ao caminho, a Jesus. E por ela já estar sendo apresentada a Jesus, a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade. É verdade. E ninguém vai ao Pai sem passar por Ele. Glória a Deus. Se a criança está aprendendo isso desde pequena, ela está fora do caminho, ela está dentro, ela está dentro. Nós precisamos ter mais carinho a essa palavra que diz Deus primeiro de tudo. Mais carinho. Porque muitas vezes a gente está com preguiça e a gente bota Deus para segundo. Muitas vezes tem uma festinha de aniversário. Eu não sei o pastor, mas aniversário da minha mãe, eu dou em cima pregando. Meu aniversário, eu estou em cima. Aniversário da minha esposa, ano retrasado, né? Eu estava onde? Não existe. Ah, mas Daniel, isso não é cruel. Cruel seria se eu dissesse não para Deus. É verdade. Que é Ele que sustenta a minha família. É verdade. Hoje eu sei que Deus não deixa faltar nada para mim. Porque aquele cara que lá atrás tinha que pegar os 300 reais com medo, hoje, graças a Deus, não tenho medo nenhum. Aleluia. Glória a Deus. Aquele cara que para vir a Ariel teria que ficar preocupado de como fazer isso, graças a Deus, minha esposa só falou para mim assim, a passagem está comprada. Amém. Porque Deus acrescenta tudo, meus irmãos. Verdade. Há 6, 7 anos atrás eu não tinha nada. Eita glória. Nada. Aleluia. Hoje eu tenho. Amém. Hoje eu tenho 2 casas. Amém. Hoje eu tenho meu carro. Hoje eu tenho meu consultório próprio. Amém. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Oh, glória a Deus.
Eu agradeço todos os dias por ela. Glória. A vida da gente, às vezes, meu irmão, a gente parece que não vai conseguir. Porque o tempo parece estar curto. Está tão difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se está difícil, ele só está te fortalecendo para aquilo que vem. Amém. Ele quer te dar algo grande. Amém. Ele quer te dar algo grande. E ele quer que você suporte quando ele te der. Amém. Glória. Aleluia. Amém. Tremendo. Eita Deus. Amém. Essas 72 horas, quando Deus me deu, eu falei: Senhor, é muito grande. É muito pesado isso. Mas ele falou: Daniel, eu quero que tu voe do Brasil. Eu quero que tu leve para nações. Porque essas 72 horas com Deus, ela vai ser algo onde vai mudar pessoas, onde vai curar pessoas, onde vai reformar a família. Amém. E principalmente onde vai pegar igrejas, porque vocês pensam que não? Igrejas que estão fora dos meus olhos e colocar de volta aos meus olhos. Amém. Glória. Glória a Deus. Então, voltando, o Senhor Jesus me apresentou o Vinícius. E o Vinícius abraçou o projeto, falou: a rádio está contigo. Eu falei: poxa, uma rádio na cidade já me ajuda muito. Só que o Vinícius, eu não sei se todo mundo conhece aqui, tem um coração desse tamanho, né, irmãos? É gigante. A gente já começa contato aqui, contato ali, ele começa a tentar os contatos. E eu falei: cara, eu precisava de outra pessoa, eu preciso dele mesmo, né? E graças a Deus ele tem me ajudado, a gente tem conseguido coisas. Eu vim para Real. Quando eu vim agora, eu falei assim: Senhor, eu abri a minha agenda, coloquei lá, falei: Senhor, eu só tenho 3 pessoas ali. O que eu vou fazer lá, Senhor? Ele falou: tu vai. Mas o que eu vou fazer lá? Tu vai. Ok, obedece, porque obediência é o que a gente precisa ter. Eu vim. Quando eu cheguei em Areal, ao descer do avião já tinha uma pessoa falando assim: amigo, eu quero fazer uma célula na minha casa. Quero convidar fulano, ciclano, beltrano. Aí eu falei: tá, ok, vamos organizar isso. Aí mais 2 pessoas chamaram. Aí daqui a pouco o Vinícius falou assim: cara, entra em contato com esse pastor aqui. Me deu 2 números. Um nem me respondeu até hoje. Eu falei: pastor bom, né? E o mais importante do pastor é estar para as suas ovelhas. E principalmente para aquelas que ainda não são dele. E naquela hora, a pessoa que me respondeu, eu fui até a igreja dele, estive lá, foi muito bom, foi muito bom. E quando eu saí dessa igreja, antes de sair tinha uma senhorinha, canela de fogo. Ela chegou até mim, assim, pegou na minha mão e começou a profetizar. E ela falou: eu estou vendo algo grande, muito grande, um rolo grande, um projeto de Deus com você. É algo grande. O Senhor prega? Eu falei: prega. Ela falou: é algo muito grande. Seja firme, seja forte, mas acredite, porque está ali e é para você. Falei: glória a Deus, seja por ele. Quando eu saio dali, eu já estava preparado para ir para casa. Eu ia comer um pastel, na verdade. Entendeu? Eu ia comer um pastel. Aí eu estava preparado para comer um pastel, depois ir para casa. E hoje atender essas pessoas que eu tinha que atender. E pronto. Aí, quando eu chego nesse pastel, Vinícius olha para mim e fala assim. Eu falei: sério, Vinícius? Ele falou: ô Vinícius, vê se ele tem um livro para me comprar dele. Aí o Vinícius falou: depois eu pergunto. E o Vinícius não falava nada porque estava me dando agonia, vontade de levantar e perguntar eu. Porque eu sou agoniado. Aí daqui a pouco o Vinícius
Deus apresentou a gente aquele jeito dele. Né? E ele é agoniado mais do que eu, mas para isso ele é calmo. Aí apresentou. O que ele me apresentou, ele. Nossa. Aí naquela hora eu falei, ele não junta pessoas. Ele junta propósito. Glória. E aí eu entendi. Por que eu estou falando isso? Porque vocês estão entendendo como Deus, Ele trabalha, É verdade. como Ele te entrega, como Ele manda providências. Eu só estou aqui hoje porque eu passei no pastel ontem e porque o pastor, sei lá, porque pensou em comer um pastel lá também. E naquele mesmo horário, como tua mãe e teu pai, naquele mesmo horário, naquele mesmo minuto, naquele mesmo segundo, estava ali e fez você. Nós ali estava naquele mesmo horário, naquele mesmo segundo. Eu podia talvez ter passado o tempo, porque ele já estava pagando a conta para ir embora, não sei. Aleluia. Amém. Glória. Deus Santo. Deus Eita, maravilhoso. E assim, Aleluia. Deus usa a gente em qualquer lugar. Verdade. Eu acabei de sair de uma casa e muita gente no meu lugar teria filmado tudo para poder ter material. Eu olhei para aquela família, eu vi tanta humildade ali que eu falei assim, eu não vou filmar essa família. Eu falei para eles assim, ó, eu não vou filmar vocês. Eu geralmente faço isso, mas não vou fazer porque o que vai acontecer aqui hoje é entre vocês e Deus. E eu não preciso de usar vocês para promover Deus, porque Deus não precisa de ninguém. É verdade. Glória. Ontem, lá na pastelaria, eu não vou dar nome, não vou dar nada. Teve uma pessoa que estava lá e me pediu uma oração na hora de ir embora. Eu dei oração. Só que o engraçado foi que quem estava na mesa comigo ficou agoniado. Ô cara, depois eu vi aquilo, que loucura! Tô no meio do pastelaria. Ó, que coisa! Eu falei, cara, não tem lugar. Não tem lugar. Eu às vezes vou almoçar no restaurante e dá vontade de falar pro garçom, eu falo. Como é que eu vou guardar e levar para casa? Não importa onde eu estou. O Espírito Santo agiu, eu vou e falo. Porque eu preciso passar para a pessoa que ela precisa escutar. Amém. Aleluia. Amém. Então, quando Deus me trouxe para cá, Ele tinha um propósito, Ele tinha um projeto. E eu só estou respeitando a vontade dele. Dificuldades, muitas, mas providências também, muitas. E uma delas é eu estar aqui hoje podendo falar para vocês, contar para vocês isso. Jamais conseguiria chegar no coraçãozinho de vocês, na vida de vocês, se não fosse a abertura desse pastor hoje aqui. Amém. Então eu agradeço pela vida dele, agradeço pela vida da esposa dele, pela família. Eu agradeço por ter cedido esse espaço. A minha forma de pregar é um pouco diferente, porque como terapeuta, eu procuro falar um pouco diferente, muitas vezes, de como as pessoas acabam pregando. Mas como eu volto a falar, não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Sempre quando vocês sentirem algum incômodo em escutar alguém, faça uma coisa, feche os olhos e comece a imaginar Deus. E todo incômodo vai sair. Porque se você não tiver paciência para escutar Deus, meu amigo, pega as tuas coisinhas, como diz lá, pega o teu banquinho e sai de fininho. Pega o teu banquinho e sai de fininho. Tem muita gente que fica agoniada. Sabe, tem muita gente. E a maior verdade, meu irmão, quando eu escutei esse cara na rádio, quando eu vi a história, era uma menina, pastor. Nossa. Eu falei, Senhor, isso não é mentira, não. Senhor, eu quero conhecer esse homem. E o que o Senhor fez? Aleluia.
Gente, o que tu pede a Deus quando você está nele, te é acrescentado. É verdade. Aleluia. Minha esposa trabalha com finanças, financeiro. Ela que cuida do nosso financeiro. Às vezes ela fala, Dani, vai apertar. Eu falo, filha, fica tranquila. Tu cuida do financeiro e eu cuido da oração. Glória a Deus. Esse mês foi até engraçado, porque quando ela comprou a passagem, ela falou, esse mês vai apertar, né? Porque ela pegou férias, do outro tal, e eu. Aí eu falei, filha, fica tranquilo. E aí o irmão chegou lá na minha casa e falou assim, meu irmão, eu quero te dar um dinheiro, já está comigo faz muito tempo. Esse dinheiro é teu. Eu falei, tá, mas é meu? É teu. Eu falei, do que, cara? Ele falou, umas coisas que tu me indicou aqui, eu acabei vendendo e tal. Eu falei, tu quer dar o quê, né? Aí ele me deu, eu imaginei, deve ser uns 100 reais, né? Deu R$1.000. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o financeiro está ali, ela sabe que esses R$1.000 é necessário. Obrigado. A igreja, gente, para ela se manter é muito difícil. Muito difícil, aluguel, todo o resto. Muito difícil. Eu tenho lá, eu sei o suor que é, sabe? Mas eu falo assim, que todas as vezes chega no final do mês, mesmo que seja ali pertinho, bate. Bate. Glória a Deus. Porque Deus sabe que a gente carrega a verdade. Verdade. Deus sabe que a gente está fazendo a coisa certa. Deus sabe que a gente não está desviando para nada aqui, que não seja da vontade dele. Verdade. É bênção. Então a coisa acontece. E aí sabe o que eu aprendi? O Daniel lá atrás, pastor, ele ficava agoniado. A mulher sabe. Eu ficava agoniado, ficava bravo porque as pessoas não ajudavam. E aí um dia, num culto que eu estava até sentadinho ali, escutando a ministração, a palavra graça veio com muita força, por isso que eu comecei com ela. Veio com muita força. E aí aquilo veio para mim assim, meu amigo, meu irmãozinho, meu filho, cadê a graça? Tá vendo que tu tá vivendo em desgraça sempre? E toda vez que tu reclama mais desgraça, tu vai atrair? Tu tá vendo que toda vez que você fica agoniado, você acaba descontando, e isso quando tu desconta, de alguma forma, respinga em alguém, e esse alguém respinga no outro, e quando tu vê, em vez de tu estar atraindo pessoas para mim, tu tá tirando os meus olhos? E eu falei assim, captei essa mensagem. Glória a Deus. Ele falou assim, toda vez que falta, tu tira da onde? Eu falei, eu tiro do meu bolso. Eu falei, então continua tirando e para de reclamar. Glória a Deus. Eu entendi, eu falei assim, cara, independente de faltar na igreja, não falta nem em casa. Então não tem problema de eu tirar do meu bolso e botar na igreja. E assim eu fiz. E hoje eu vivo na graça. E posso falar uma coisa para vocês, quando eu comecei a viver na graça, tudo começou a duplicar, as coisas na agenda não para, todas as horas as pessoas chamando para consulta, né? Então, graças a Deus, todas as vezes que as coisas parecem que vão fechar, eu falo para calma que o sol vem. E o sol vem e é maravilhoso. Amém. Então, meus irmãos, assim, ó, em julho, a gente não tem a data ainda, não tem um local, até por isso eu vim aqui em Areal para poder definir data, definir local, pegar parcerias, né? Esse movimento realmente é para Deus, mas em julho será feito um movimento chamado 72 horas com Deus. Quero convidar vocês a colocar na agenda de vocês. Julho eu vou participar das 72 horas com Deus. Quero convidar vocês para colocarem lá como um encontro com Deus. Eu tenho certeza, vai ser um encontro que você jamais vai esquecer. Aqueles que já participaram em Florianópolis nunca mais foram os mesmos. Nunca mais foram os mesmos. Eu tenho certeza
que aquele que colocar na sua agenda, eu tenho certeza que Deus não vai esperar para aquele dia, não. Ele vai começar a trabalhar hoje. Ele vai trabalhar hoje, ele vai começar a trabalhar hoje, porque tem que ser uma campanha onde você coloca de hoje até julho, falar: Senhor Deus, eu vou me preparar, vou me capacitar para estar lá, para me colocar a você, para que o Senhor venha até mim, que o Senhor venha trabalhar, para que o Senhor de alguma forma me transforme na criatura que o Senhor quer que eu seja. Amém. Glória a Deus. Então em julho, eu falo nós porque também nós temos um encontro marcado com Deus nessa cidade chamada Areal. E eu tenho certeza, porque a visão que eu tive, sabe onde foi? Lá no pé do morro, onde tem aquelas curvas, onde a gente entrava para Areal antigamente. Foi exatamente lá em cima. Eu chegava a enxergar até a ponta da igreja católica. E a visão que ele me deu foi para esse povo. Sabe por quê? Chega. Vocês já olharam o quanto a Areal está crescendo? Mas agora eu pergunto: vocês estão crescendo? Vocês estão crescendo? Satanás está tentando acabar com aquilo que vocês têm de mais maravilhoso. Uma comunidade que sempre foi muito junto. Satanás está trabalhando de toda forma para fazer isso, dando colírio aos olhos, para tirar os olhos de Deus. Eu quero dizer para vocês aqui hoje: Deus ama essa cidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus ama essa cidade, ama a família de vocês. Obrigada, Jesus. E Deus quer que essa cidade volte a ser aquela cidade dos sonhos que a gente tinha lá atrás. Onde muitas vezes a gente estava sentado em fogueira, tocando um violão, conversando. Onde muitas vezes a gente estava junto em qualquer esquina, papinho. E principalmente escutando aqueles mais velhos, que eram muito boas histórias, como eu escutei. Eu tinha um tio que gostava muito de contar história, né? O Betinho, não sei se vocês conheceram, o Alberto Abra. Adorava uma história. Então, toda vez eu sentava para escutar a história dele. Na vida da gente, o que tem de mais precioso o diabo tenta tomar. Que é só aí que ele vai incomodar a gente, é só aí que ele vai tirar a gente da presença. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: não deixe isso acontecer. Não deixe. Tudo aquilo que tirar os teus olhos de Deus, vire de costa para Ele. Tudo aquilo que for difícil para você fazer sozinho, chama o pastor. Chama o pastor. Pastor, vamos no monte comigo? Pastor, posso ir lá na igreja? Dobra os joelhinhos comigo, pastor. Pastor, poxa, tá difícil, pastor, ora por mim. É, Jesus. Nós temos que ter uma certeza de uma coisa: vocês estão aqui porque vocês enxergam dessa forma. Deus, Ele está lá em conexão com aquele que está representando Ele aqui na terra, nessa igreja, chamado Pastor Samuel. Aquele que vai estar aqui representando Ele todas as vezes que você precisar. Eu não o conheço, não tenho afinidade com Ele, entre aspas, porque parece que eu conheço Ele desde criancinha. Eu tenho certeza que aqui eu espero, da minha parte, vai começar uma amizade. Eu vou te incomodar, a gente orar junto, sabe? Porque eu, quando cheguei em casa, eu falei pro Vinícius: encontrei um homem parecido comigo. Isso é difícil. Nós tomamos porrada, mas nós levantamos e seguimos em frente. As pessoas fazem mal para nós, mas nós estamos lá para elas. As pessoas batem a porta na cara da gente, a gente está lá sentado na porta esperando elas abrir de novo. E a mulher fica danada. Como que tu consegue? Como que tu consegue?
teve um caso na igreja lá bem complicado, assim. Não vou detalhar muito, mas teve um caso bem complicado, sabe? E aí eu estava numa outra igreja. Eu gosto muito de visitar as igrejas, né? Eu vou em todo lugar para conhecer pessoas, bater papo. E eu estava lá e de repente essa pessoa estava lá. E ela mora perto da minha casa. E eu tinha outras pessoas que estavam juntos também, e sozinho eu não estava, então não tinha problema. Eu falei, quando você for embora, você quer uma carona? Ela me olhou. Primeiro, senta com a gente ali na frente, porque a igreja é aquelas igrejas grandes, sabe? Aí tem aquela parte da frente para nós, né? Aí eu falei, senta lá na frente comigo. Aí era para mim, para os fiéis da minha igreja ali, eu chamei ela, sentou lá com a gente. Sabe o que foi mais lindo? Que o problema pior não era comigo, não. Era com a mulher que estava do meu lado. E quando a pastora que estava ministrando falou, a pastora não, a levita que estava cantando, ela falou assim, pega um amigo do lado e abraça, não sei o quê. Essa mulher levantou e abraçou essa outra mulher. E eu falei, glória a Deus. Eu falei, nossa, porque essa senhora que abraçou a moça, ela era extremamente difícil. Quando ela chegou para mim, ela era extremamente difícil. Ela estava 11 dias dentro de casa, trancada, sem comer, sem beber, porque ela não queria ver ninguém. E eu olhava para fora e falava, cadê essa mulher? A dona Vera, meu anjo, meu amor, cadê essa mulher? E eu perguntava para os vizinhos, ninguém tinha visto. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou lá. Bati, fiz um prato de comida, que eu falei, eu não sou bobo, vou chegar na casa dos outros com a mão vazia, né? Bati na porta, entrei, ela estava, não sei, eu falei, trouxe uma comidinha para o senhor. Dali para frente eu consegui pegar ela e comecei a tratar ela, e graças a Deus hoje ela está com a gente lá, nossa obreira. Verinha, te amo, é nossa obreira, graças a Deus. Meus irmãos, quero agradecer pelo dia de hoje, tá? Passar aqui, eu fiquei muito tempo, acho que mais do que eu devia. Minha esposa está assim. Então, quero dizer para vocês que assim, é que eu tenho um costume na minha igreja, assim, que muitas vezes eu não tenho hora, né? Então, acaba. Se me dão um espaço, eu deixo, o Espírito Santo vai me levando, não tem hora, porque para mim, eu fico a madrugada toda. Então, assim, eu não sei como funciona aqui, pastor. Não sei como funciona aqui a questão da bênção. Não sei. Mas eu gostaria, pastor, de... Tem algumas pessoas que brilharam para mim. Sede e fome. Se o Senhor permitir, eu gostaria de tocar essas pessoas. Só que, nesse tempo que eu estiver tocando, eu vou pedir para os levitas, solta o braço. O Espírito Santo, ele gosta. Ele basta. Sabe como tu enche uma casa de unção? Louvor. Tá com problema? Bota louvor em casa. Cara, basta tudo. O pastor pode continuar orando, se quiser, né? Se quiser ir comigo, fica à vontade, né? A igreja é sua, não é minha, tá? E se eu permitir, eu vou até as pessoas, até porque eu não gosto de expor ninguém. Eu não gosto de pegar microfone, expor essas pessoas, não é a minha intenção. Eu não gostaria de tocar essas pessoas, não sei nem se o Espírito Santo vai ter palavras para elas, mas eu sei que tocar ele quer que eu toque, porque ele tem uma unção dobrada. Irmão, você ouve falar no microfone. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu mandou te dizer que você é um profeta. Você é um profeta. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso, mas com todo o coração. Porque muitas vezes as pessoas falam, ele... Esquece o mundo. Esquece o mundo. Entre você e Deus. Porque muitas vezes o que os teus olhos veem, outros não veem. E muitas vezes dentro dos teus olhos vem, você se fecha. Você se fecha. E sabe por que muitas vezes está parecendo que está sufocando? Sabe?
Faz sentido para você? Faz sentido? Sufoco? Faz sentido quando vai dormir? Sufoco? Hã? Porque você está guardando aquilo que é para ser dado. Que aquilo que é de Deus a gente não guarda, a gente entrega. Não guarda. Foi aquilo que eu falei, se eu tenho vontade eu falo, porque se eu não falar, ele vai ficar me perturbando. Começa. Irmão, tu acha que eu nunca cheguei numa pessoa e falei coisas que para ela não fazia sentido? Já. Mas sabe o que aconteceu? Passou 2 anos, a pessoa me encontrou no mercado e falou, cara, tudo aquilo que tu falou aconteceu. Às vezes não faz sentido para a pessoa naquela hora, às vezes o que ela está vivendo naquele momento, às vezes tira o foco daquilo que está sendo dito para ela. Mas se você guardar, essa pessoa nunca vai ter vontade dos olhos a palavra de Deus sobre ela. Eu posso te dizer, tem pessoas aqui com muita fé, muita sede disso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tremendo, Pai. Obrigada, Jesus. Então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez, pastor. Eu quero agradecer essa igreja. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por ter me trago até aqui. Amém. Muito obrigado por esse templo, por esse telhado, por essas paredes. Muito obrigado por todos os obreiros que estão aqui, todos que vieram até aqui hoje. Senhor, abençoa todas as pessoas, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos estender as mãos aqui do pastor, por favor? Pastor, se puder subir aqui, pode subir. O Espírito Santo me pediu, porque ele falou para mim assim, esse homem, ele tem um coração maravilhoso. Só que, Daniel, as pessoas acham que às vezes ungir é uma vez só. Não. E precisa ser renovada essa unção sempre quando 2 profetas se encontram. Um para o outro. E eu quero aqui fazer o que o Espírito Santo me pediu. Te entregar uma unção dobrada. Uma unção dobrada. Onde abra os teus olhos para aquilo que você ainda não consegue ver. Abra os seus ouvidos para aquilo que você ainda não consegue escutar. E abra a tua boca para a palavra de Deus sempre sair dela. E que a tua mão possa curar mais pessoas. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.